Olá, já estamos de volta para o terceiro e último bloco desse programa, um programa diferente, especial, em que estamos falando sobre os 3 tipos de filhos e a importância de morrer para o pecado, sepultar os pecados e ressuscitar para uma nova vida. Antes da gente continuar, para concluir esse tema, eu quero lembrá-lo que nós temos um curso bíblico totalmente de graça. Você pode receber esse DVD em sua casa. Nós enviaremos para o seu endereço, é só você mandar um e-mail para a gente ou telefonar para Novo Tempo. O nosso e-mail é arenadofuturo@novotempo.org.br. Você também pode visitar o nosso site e acessar o nosso blog. O nosso site é o site da Novo Tempo, novotempo.com. Põe barra a Arena do Futuro, é o nosso blog. Ali tem vídeos, mensagens, coisas boas para alimentar você espiritualmente. Além disso, nós estamos também no Twitter, @Arena do Futuro. Tá bem? Esperamos que você esteja sempre em contato conosco. Agora, prepare-se, porque vamos ao terceiro bloco, analisando como morrer para o pecado. No bloco anterior, eu deixei uma pergunta no ar. Como morrer para o pecado? Lembra? Eu falei, como? Agora você vai saber. Vou guardar aqui o meu DVD. E aí sim, nós vamos entender como morrer para o pecado. Você já sabe que pecado é transgressão da lei. O primeiro passo é o arrependimento. Aqui no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Abra sua Bíblia comigo. Atos, capítulo 2, versos 37, 38 e 39. A gente não precisa ler tudo, mas o 37 em diante a gente vai começar aqui. Atos 2:37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Ouviu isso? A pessoa precisa arrepender-se. O primeiro passo, então, para morrer por pecado, para sepultar os pecados, é justamente o arrependimento. Arrependimento é sentir tristeza pelo pecado cometido. É sentir tristeza por ter ofendido a Deus. Não é sentir tristeza pelas consequências do pecado, porque essas consequências irão me trazer algum tipo de opróbrio. Não. É tristeza por ter cometido o pecado e ter ofendido a face de Deus. Isso é arrependimento. A pessoa se arrependeu. O passo seguinte é confessar. Em 1 João capítulo 1, verso 9, primeira carta de João, aqui no finalzinho, capítulo 1, versículo 9, diz assim, ó: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça, ou de toda injustiça. Primeiro o arrependimento, depois a confissão. Quando você for confessar os seus pecados, é importante que você o faça chamando-o pelo nome. Então você entende, para morrer para o pecado e sepultar os pecados, tem que arrepender e confessar os pecados. E depois disso, abandoná-los. Abandoná-los. Quem fumava, não fuma mais. Quem bebia, não bebe mais. Quem adulterava, não adultera mais. Quem mentia, não mente mais. Tem que morrer para o pecado e abandonar o pecado. Ou seja, arrepender, confessar e abandonar. Tá bem assim? Tá claro para você? Depois que esses passos foram dados, a pessoa então se arrependeu, confessou e decidiu mudar de vida, decidiu mudar o seu rumo, a sua caminhada, o seu caminho, a sua estrada. Isso chama-se conversão, ok? Isso chama-se conversão. Após isso, a pessoa tem que dar um outro passo. Sabe qual é o outro passo? Sepultar todos os pecados. Sepultar, enterrar os pecados. E sabe como isso é possível? Isso é possível através do batismo. A pessoa tem que sepultar a velha vida, toda a velha vida. Sepultar numa tumba, numa sepultura de água. Ok? Assim está escrito em Romanos. Vamos para Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versos
3 e 4. A Bíblia diz: ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Você viu que nesse texto a Bíblia fala do batismo exatamente assim. Batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Ou seja, o batismo representa exatamente o que aconteceu na cruz, que foi a morte, o sepultamento e a ressurreição. Logo, se a pessoa decidiu morrer para o pecado, se ela se arrependeu, confessou e abandonou, ela precisa agora sepultar os pecados. Então ela tem que ir à igreja, receber aí um preparo, estudar a Bíblia, conhecer os princípios da palavra de Deus para confirmar a sua decisão. Entendeu a verdade? Entendeu. Aceitou? Aceitou. Então marca a data do batismo. Não tem que ficar em cima do muro. Não tem que ficar pensando assim, mas vem cá, eu preciso mesmo, é necessário mesmo, não sei o que e tal. Não. Quando a pessoa se arrepende e confessa e decide abandonar, ela precisa sepultar os pecados. Aí marca a data do batismo. E no dia do batismo é uma festa. Sabe por que vai ter uma festa? Veja por que vai ter uma festa. Na igreja haverá festa, mas também haverá uma festa no céu. Na igreja e no céu. Ouça Lucas 15, verso 7. Que diz: digo-vos que assim haverá maior alegria ou maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que maravilha isso, não é? Que lindo esse texto. É isso aí. A Bíblia diz que há alegria, há festa no céu quando um pecador se arrepende. Então no dia do batismo é o dia em que publicamente a pessoa demonstra que se arrependeu de verdade. Ela vai agora sepultar a sua velha vida e vai sair daquela água batismal, sair daquele batistério, daquele tanque. E quando sai, ela ressuscita para uma nova vida. É assim, deixa eu mostrar para você. É assim, o pastor vai segurar aqui nas mãos do batizando, e ele vai fazer uma declaração. Essa declaração é a coisa mais linda que existe. O pastor diz algumas palavras bonitas e termina dizendo assim: eu, como ministro do evangelho, cumprindo a ordem de Jesus Cristo, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aí o pastor pega essa pessoa com muito carinho e ele coloca o corpo dessa pessoa todo debaixo da água. Quando o pastor coloca o corpo da pessoa embaixo da água, aquele é o momento em que a pessoa está sepultando a sua velha vida, entendeu? A pessoa está sendo sepultada espiritualmente. Colocou embaixo da água, aí levanta a pessoa novamente. Essa hora ela está ressuscitando para uma nova vida. É isso. Mas você precisa lembrar que antes de sepultar uma pessoa, nós temos que estar seguros de que ela morreu, né? Porque não podemos sepultar alguém vivo. É o que muitas igrejas fazem, sabia? É o que muitas igrejas fazem. Muitas igrejas batizam as pessoas com a forma certa. Qual é a forma? Levanta a mão, entra na água, faz por imersão, tudo bonitinho, até aí está tudo certo. Mas o problema é que muitas pessoas são sepultadas vivas. O que significa isso? Significa que muitas pessoas são batizadas em uma igreja que não aceita e não pratica os 10 mandamentos. Ora, se uma pessoa é batizada numa igreja que não guarda os 10 mandamentos, me desculpa, mas eu tenho que falar para você. Essa pessoa não morreu para o pecado. E se não morreu para o pecado, não poderia ser batizada. Por mais sincera que a pessoa seja, por mais honesto que alguém seja, aí não está de acordo com a Bíblia. Ela precisa entender que para chegar ao momento do batismo, do sepultamento dos pecados, ela tem que entender o que é pecado e morrer para o pecado. O problema é que muitas igrejas dizem assim: aceitou Jesus, está bom. Só que essa pessoa não pratica os 10 mandamentos. E quando falamos nos 10 mandamentos, normalmente as igrejas aceitam 9. Somente 9. O 4º mandamento, que fala do sábado, as igrejas não aceitam. E sabe o que diz a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 10? Você lembra desse texto? Mas eu vou ler para você uma vez mais.
Tiago 2,10 diz assim, ó: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Ou seja, se a pessoa aceita 9 mandamentos, mas não aceita o 4º mandamento, é como se não guardasse nenhum. Dá para entender? Então, nesse caso, não se pode batizar alguém, mesmo que a forma esteja certa, mesmo que a pessoa aceitou Jesus no seu coração, mas ela tem que morrer para o pecado. E é justamente na hora do batismo que a pessoa sepulta a velha vida e ressuscita para uma nova vida. Amém? É assim que a pessoa se torna filha ou filho de Deus. Vamos fazer o seguinte? Agora eu quero bater aquele papo de coração para coração. Então eu vou sentar na minha cadeira e convido você a sentar comigo. Vamos conversar um pouquinho mais intimamente, como fazemos em todos os programas. Deixa eu colocar minha Bíblia aqui. Chega mais perto, vem cá. Chega mais perto. Olha aqui nos meus olhos. Chegou? Mais perto. Vem. Obrigado. Amigo, é o seguinte. Deus manda te dar um recado. Quando eu falo Deus manda, é porque a Bíblia manda. E a Bíblia é a palavra de Deus. Deus manda te dar um recado muito importante. Sabe qual é o recado? Olha o recado. Eu falei que Deus manda, é porque Deus manda mesmo. Eu não estou aqui tendo revelação, nada disso. É a Bíblia. Olha só. Atos, olha o que Deus manda te falar. Eu vou te falar. Atos 22, 16. Receba essa palavra. Atos 22, 16. Está bem aqui. Olha o texto. E agora, por que te demoras? Ouviu? Por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o nome dele. Não é incrível isso? A Bíblia está dizendo, por que te demoras? Por quê? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Sabe a quem foi dirigida ou dirigidas essas palavras? A Saulo. Saulo ouviu essas palavras de um homem chamado Ananias. As palavras foram ditas a ele: por que você te demora? Por que você está demorando, ô Saulo? Levanta, Saulo, recebe o batismo. E Saulo foi batizado. E olha quem foi Saulo. O grande apóstolo Paulo foi batizado também. Hoje, Deus está chamando você para concretizar o desejo que já está no seu coração. Deus está chamando você para ser batizado. Deus está chamando você para nascer de novo, para ter um nome no livro da vida, para ser um filho de Deus, uma filha de Deus. Então venha, aceite a Jesus como Salvador e aceite o batismo, para que você de verdade seja um filho de Deus, uma filha de Deus. Procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próxima da sua casa. Chegue lá e diga assim: eu assisto a Arena do Futuro, o pastor Luiz é o meu pastor, e eu vim aqui nessa igreja para pedir o batismo. Eu quero que vocês me ajudem, eu quero me preparar, quero ser batizado também. E se você não consegue localizar um endereço próximo da sua casa, liga na Novo Tempo, mande um e-mail para a gente, mande um e-mail, arenadofuturo@novotempo.org.br. Nós vamos ajudar você, vamos estender as mãos para você. Eu tenho viajado por todo esse país e tenho batizado muitas pessoas. Pessoas que através desse programa têm tomado decisões. Pessoas que têm assistido o DVD O Grande Conflito. Pessoas que têm feito estudos bíblicos. Pessoas que participam de outros programas, de outras mensagens aqui da Novo Tempo. Deus está chamando você para começar hoje uma vida nova. Está chamando você para ser verdadeiramente um servo, uma serva de Deus. Não crie obstáculos. Não arrume argumentos, nem desculpas. Não fique aí tentando buscar uma outra explicação para alguma coisa que está muito clara. Seja sincero e humilde. Tome essa decisão.
venha conosco, vamos começar uma caminhada cristã verdadeira, honesta. Veja que nós não estamos pedindo seus bens materiais, estamos pedindo uma entrega, uma decisão. A palavra de Deus diz: confia no Senhor, entrega o teu caminho para o Senhor, entrega tudo para Deus, confia nele e o mais ele fará. É isso. E eu repito a frase de Atos 22:16: por que te demoras? Por quê? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome de Jesus. Se você quer batizar mesmo, se você aceita nascer de novo, se você quer se preparar para o batismo, eu vou orar por você. Então aí onde você está, sentado, em pé, ajoelhado, não importa. Feche os seus olhos, curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, obrigado pelo programa de hoje. Obrigado pelas decisões que foram tomadas. Eu sei que esse homem acabou de tomar uma decisão. Esse jovem está tomando a decisão. Sei que existe uma mulher se entregando a Jesus nesse momento. Abençoe essas pessoas, esta casa, esta família. Eu sei que tem um homem que está num hotel agora, deitado na cama, orando comigo, assistindo esse programa. Deus, abençoe este homem, abençoe essa pessoa que está sozinha, mas que está tomando uma decisão. Eu entrego nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém.